Boa noite. Boa noite. Delação incrimina a empresa de filhos de José Yunes, velho amigo de ex-assessor de Temer. A Dira Saad relata mais de R$1 milhão repassados por meio de contratos fraudulentos. A Odebrecht fecha acordo na Justiça em ação que investiga Gilberto Kassab. O ministro é suspeito de improbidade no período em que foi prefeito de São Paulo. União Europeia aplica multa recorde de $5 bilhões ao Google. A empresa é acusada de violar as regras da livre concorrência com o sistema Android. Na Tailândia, adolescentes contam como foi o drama na caverna inundada. Depois de ter alta, eles falaram da fome e do medo nos 9 dias em que ficaram isolados. Um viaduto ao lado da Marginal Pinheiro simboliza o descaso com os paulistanos. Um ano depois, placas soltas e quebradas continuam pondo pedestres em risco. Uma exposição homenageia a vida e a obra de Adoniran Barbosa. Compositor do grande sucesso Trem das 11, ele também foi cantor, ator e humorista. O Jornal da Gazeta volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, com essas e outras notícias. Até já! Quando o time do Mesa entra em campo... Não pode, a regra não permite. Tem nada a ver. É debate na certa. Covarde é o que mais tem no futebol. Perdeu cara fina. Não tem condições de ganhar desse prêmio. Deplorável. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. If you get to hear me now. Tigo 2, agora com câmbio automático de última geração. Tigo 2 automático, a imprensa elogia, o test drive convence. Caoa Sherry. Você já conhece o Lelis Tratoria? O Lelis é uma tratoria especializada em massas, carnes, assados e frutos do mar. Nas noites tem música ao vivo, pratos fartos e o estacionamento e o café são cortesia. Afinal, somos uma casa de família. De segunda a sexta, almoço para executivos com diversas opções de pratos quentes e saladas. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. É Vero, é Lelis. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento. Em qualquer lugar. As notícias não param. E nós estamos de olho em tudo que é relevante. Para você ficar bem informado. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. A Justiça homologou o acordo entre o Ministério Público de São Paulo e a Odebrecht, que aceitou pagar uma multa milionária. O caso envolve o Caixa 2 para o hoje ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD. No acordo, a Odebrecht aceitou devolver à Prefeitura de São Paulo R$21 milhões, valor que a empreiteira admitiu ter repassado ao ministro Gilberto Kassab por meio de Caixa 2 entre os anos de 2008 e 2014.
período em que Kassab foi prefeito da capital e depois ministro das cidades no governo Dilma. Segundo delatores, a Odebrecht contribuiu a pretexto de manter boas relações com o político. Parte do dinheiro teria sido usada para criar o PSD em 2011, partido do qual Kassab é presidente licenciado. Ao fechar o acordo com o Ministério Público de São Paulo, a Odebrecht fica livre de sofrer processo, mas o ministro Kassab continua sendo investigado por improbidade administrativa, acusado pelos promotores de enriquecer de forma ilícita. No fim do ano passado, o Ministério Público chegou a pedir o bloqueio de bens de Kassab. A Justiça ainda não decidiu. Se condenado, ele pode ter os direitos políticos suspensos por até 10 anos. O objetivo da ação na esfera civil é o de ressarcir os cofres públicos de supostos prejuízos com a cobrança de quase 87 milhões de reais em multas. Kassab também é investigado em âmbito criminal pelo Supremo Tribunal Federal, citado em delações da JBS Friboi, de quem teria recebido 35 milhões de reais. Kassab disse que na vida pública as pessoas estão corretamente sujeitas à especial atenção do judiciário e que está à disposição para prestar esclarecimentos. Segundo o acordo homologado pela Justiça, a Odebrecht poderá pagar 70% da multa de 21 milhões de reais em até 10 anos, ou reduzir o valor de créditos que tenha a receber da Prefeitura. A Polícia Federal continuou hoje em São Paulo a ouvir depoimentos de novas testemunhas no inquérito dos portos. O presidente Michel Temer é investigado por ter editado um decreto supostamente para favorecer empresas portuárias em troca de propina. Temer nega. O primeiro depoimento foi do diretor financeiro do Grupo Pérola, Ronaldo Torres. O delegado quer saber se o terminal, que atua no Porto de Santos, pagou propina ao MDB. Também foram chamados para depor hoje, na sede da Polícia Federal em Congonhas, o gerente financeiro do Grupo Pérola, Naitomar Carvalho Muniz, e o bacharel em Direito, Flávio Calazans, que disse, em delação premiada, que o escritório dele lavou dinheiro de propina para Milton Lira, apontado como operador do MDB. Delator da Lava Jato, Adir Assad, diz que repassou propina para filhos de José Yunes, velho amigo do presidente Temer. Em delação, Assad afirmou que entre 2010 e 2011 repassou cerca de R$1.400.000 em espécie para a Iuni Incorporadora. Os sócios da empresa são Marcos e Marcelo Mariz de Oliveira Yunes, filhos de José Yunes. O advogado é amigo do presidente Temer há mais de 50 anos. No início do governo do MDBista, ele foi assessor especial do presidente. Deixou o cargo após ser citado em denúncias de corrupção. Assad é velho conhecido dos investigadores. Foi alvo já de outras operações da Polícia Federal. De acordo com o Ministério Público Federal, ele usava empresas de fachada para lavar dinheiro de esquemas fraudulentos. Na Lava Jato, foi condenado a 11 anos e 9 meses de prisão. Atualmente, ele está preso no Paraná. Aos procuradores, Assad afirmou que um funcionário dele foi responsável por apresentar o representante da empresa dos filhos de José Yunes, que propôs a assinatura do contrato fraudulento e que deu origem aos valores em espécie. Na delação, Assad não contou quem seriam as pessoas que o procuraram, nem o destinatário dos valores. A Iuni Incorporadora disse que tanto a empresa como seus representantes nunca tiveram nenhum relacionamento comercial ou pessoal com Adir Assad. José Yunes foi citado na delação da Odebrecht, no caso em que envolve os 10 milhões de reais repassados ao MDB. O velho amigo de Temer teria recebido parte do repasse em seu escritório a pedido de Eliseu Padilha. O ministro, o presidente Temer e Moreira Franco são alvos de inquérito no STF que trata do assunto. Yunes chegou a ser preso no final de março, mas foi solto logo depois. Ele é investigado na Operação Scala, que apura suposto pagamento de propina a Temer. Em troca, o presidente teria beneficiado empresas portuárias. Temer e José Yunes negam as acusações.
O general reformado Augusto Heleno Ribeiro não será mais vice de Jair Bolsonaro na disputa pela presidência da República. O PRP barrou a candidatura do general, pois não quer fazer aliança com o PSL. Até agora, sem alianças, Bolsonaro terá apenas 7 segundos diários de propaganda eleitoral na TV. O general foi a segunda opção de Bolsonaro, escolha que gerou grande repercussão nas redes sociais. Antes tinha sido convidado o senador Magno Malta, do PR, que também rejeitou uma coligação. Agora, Jair Bolsonaro tem até dia 5 de agosto, dia da convenção do partido, para achar um candidato a vice. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Jair Bolsonaro chega à antessala da eleição numa situação paradoxal. Cavalgando o desalento do eleitorado, foi guindado ao topo das pesquisas, mas não consegue compor uma coligação que lhe forneça estrutura de campanha e tempo na propaganda eleitoral do rádio e da TV. Tentou uma coligação suja com o PR do ex-presidiário do Mensalão, Valdemar Costa Neto. Não prosperou. Projetou uma chapa verde-oliva com o general Augusto Heleno na vice. O nanico PRP, o partido do general, vetou o arranjo. Submetido ao isolamento, Bolsonaro reage com esperteza. Ele faz pose de candidato puro e fala o que o eleitor quer ouvir. Diz coisas definitivas. Por exemplo, vou governar sem tomar lá da cá. Mas não define muito bem as coisas, abstendo-se de informar como faria para lidar com um Congresso onde não há inocentes, apenas culpados e cúmplices. Mantido esse quadro, Bolsonaro terá menos de 10 segundos para vender o seu peixe na propaganda do horário eleitoral. Ele avalia que derrotará estruturas partidárias tradicionais, promovendo uma guerrilha eletrônica na internet. Não será fácil, mas suponha que dê certo. Nessa hipótese, vai ao Planalto um filiado do nanico PSL. O Congresso será igual ao atual, se não for pior. De duas, uma. Ou o capitão bate continência, ou haverá no Brasil mais um presidente com a cabeça a prêmio. No Brasil, os congressistas desenvolveram uma tecnologia para derrubar presidentes. Dos 4 que foram eleitos diretamente desde a redemocratização, caíram 2. A taxa de mortalidade é de 50%. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Daniel Cara, pré-candidato ao Senado pelo PSOL de São Paulo, sobre as eleições de outubro. Continua o descaso com as péssimas condições do viaduto Lázaro Brown, que dá acesso ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Há um ano, o Jornal da Gazeta denuncia esses problemas, mas apesar das promessas da Prefeitura, até o momento nada foi feito para resolver a situação. A cada mês que passa, a situação parece ficar ainda pior. As placas de concreto, que deveriam ser aliadas na passagem dos pedestres, vão se tornando perigosas. Muitas estão soltas e quebradas e se transformam em obstáculos que exigem atenção e cuidados redobrados. Eu já caí nesse buraco aqui, deu um jeito nessa perna, anda arrastando a perna. Quem brincou de amarelinha sabe como é que é, né? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Se não tiver, filha, cai. O viaduto é rota obrigatória de visitantes do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, que descem na estação Ceasa da CPTM. Pessoas que passam por aqui toda semana, principalmente em dias de visita. Aqui as rodinhas dos carrinhos que transportam alimentos e roupas para os detentos não têm utilidade. Eles precisam ser carregados. E andar com as crianças só se for no colo. A gente que necessita passar com criança, com mantimento, com alimento para levar, para andar aqui não dá, porque é uma tragédia. E se você acha que já viu essa reportagem aqui no Jornal da Gazeta, não é uma mera impressão. Esta é a 4ª vez em um ano que a nossa equipe de reportagem vem ao viaduto para mostrar esse problema. E o pior é que de julho de 2017 até hoje, nada foi feito para resolver a situação. No ano passado, a Prefeitura Regional da Lapa chegou a prometer que faria uma vistoria no local e que o caso seria encaminhado para a Secretaria Municipal de Obras. Eduardo Millen é engenheiro civil e diretor regional da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. E, a pedido da nossa reportagem, analisou o viaduto. Ele explica que algumas condições ajudam a danificar a passagem dos pedestres, mas que os problemas poderiam ter sido evitados com uma manutenção preventiva. O que acontece é que essas placas, na situação que nós estamos aqui num viaduto, ela sofre intensa variação de temperatura.
Essa variação faz com que a estrutura de concreto se movimente, por isso que tem juntas entre as placas de concreto. Essas juntas não estando funcionando bem, ou seja, estando preenchidas com material de pedra, pó, alguma coisa que impeça a movimentação, ela vai fazer o esforço e estourar. A manutenção preventiva mantém a possibilidade da movimentação das peças com a variação de temperatura e a trepidação e não aconteceria isso. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras disse que busca recursos para executar as obras no viaduto. A cidade de Olímpia, no interior de São Paulo, teve uma onda de ataques a ônibus durante a madrugada. A violência começou depois que um homem foi morto por um policial militar. Os ataques começaram ontem à noite. Logo depois do enterro de Everson Luiz Nunes Pereira, de 38 anos, moradores botaram fogo em pneus. O rapaz foi morto no domingo, numa boate. O PM disse que foi hostilizado por um grupo e que reagiu depois que tentaram roubar o revólver dele. Mas o irmão de Everson afirma que houve um esbarrão na mulher do policial e que o casal foi tirar satisfação. No meio do tumulto, o policial sacou a arma e disparou. Durante a madrugada, pelo menos 15 ônibus e 9 carros foram incendiados. A Polícia Militar teve de pedir ajuda a agentes de municípios vizinhos para enfrentar a situação. A polícia procura suspeitos de participar dos atos de vandalismo e a prefeitura informa que está alerta para evitar novos casos. Continua foragida parte da quadrilha responsável por invadir e roubar uma concessionária na última madrugada. A repórter Carla Rodeiro tem novas informações sobre esse caso. Olá, Carla, boa noite. Olá, boa noite. Olha, cerca de 10 homens renderam o porteiro e levaram 5 carros tipo sedã e uma caminhonete da concessionária que fica lá no Butantã, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Os ladrões também levaram estepes de outros carros e também telefones celulares e teriam desligado o sistema de câmeras e o sistema interno de câmeras da loja antes de entrar. Bem, durante a fuga, eles passaram por um batalhão e aí policiais desconfiaram, estranharam os carros novos e sem placas e iniciaram uma perseguição. A polícia conseguiu recuperar 4 carros. 2 deles foram encontrados abandonados durante a perseguição e os outros 2 foram interceptados e os bandidos foram presos. São eles Evandro Santos Lino, de 29 anos, e Fernando Costa, de 31. É com vocês no estúdio. Obrigada, Carla. A delegacia de São Lourenço da Serra, na região metropolitana de São Paulo, foi invadida nesta madrugada. Os ladrões furtaram armas, munição e drogas que estavam apreendidas. O furto só foi percebido hoje de manhã por uma funcionária da limpeza que achou as salas reviradas. Ainda não se sabe quantas pessoas participaram desse crime, pois na delegacia não há câmeras de segurança. Esse é o segundo caso aqui em São Paulo só neste mês. Na semana passada, o 8º distrito, em São Bernardo do Campo, também foi invadido e teve objetos furtados. 3 suspeitos foram presos e um foi morto pela polícia. Vão recorrer em liberdade os 23 ativistas que foram condenados à prisão por participar de violentos protestos contra a Copa do Mundo no Brasil e o governo Sérgio Cabral, entre 2013 e 2014, no Rio de Janeiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio, aceita pelo Tribunal de Justiça Fluminense, os 23 réus se reuniram com o objetivo de incendiar o prédio da Câmara Municipal. Os protestos ficaram conhecidos como Ocupa Câmara. Os promotores alegam que os ativistas eram liderados por Elisa Quadros, a Sininho, apontada como autora intelectual do princípio de incêndio na Câmara do Rio. Segundo a investigação, os ativistas cometeram os crimes de associação criminosa, dano qualificado, resistência, lesão corporal, posse de artefatos explosivos e corrupção de menores. No processo, Sininho foi condenada a 7 anos de prisão em regime fechado, com outras 19 pessoas. Também foram condenados Caio Silva de Souza e Fábio Raposo, que já respondem a outro processo pela morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, atingido por um rojão nos atos de 2013. Ao fixar a pena, o desembargador não determinou a prisão preventiva dos condenados, que podem recorrer em liberdade. Tribunal de Segunda Instância condenou à prisão Cláudia Cruz, mulher do deputado cassado Eduardo Cunha, do MDB.
Por maioria, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre condenou Cláudia Cruz a 2 anos e 6 meses de reclusão. No entanto, ela não deve ser presa, já que a pena é baixa. A jornalista deve cumprir algum tipo de medida alternativa. No ano passado, o juiz Sérgio Moro absolveu a mulher de Cunha. O Ministério Público recorreu e o TRF contrariou Moro e condenou Cláudia por não declarar dinheiro no exterior. No entanto, pelo crime de lavagem de dinheiro, ela continua absolvida. De acordo com a Força-Tarefa da Lava Jato, Cláudia Cruz teria usado escondido no exterior o dinheiro obtido por Eduardo Cunha em esquemas de corrupção. Por este caso, o ex-presidente da Câmara foi condenado na Lava Jato a 14 anos de prisão. Ele está detido no Paraná desde outubro de 2016. Este ano, uma nova condenação, desta vez a 24 anos de prisão, pela Justiça Federal de Brasília por desvio de dinheiro da Caixa Econômica Federal. Cunha sempre negou as acusações. A defesa de Cláudia Cruz disse que vai recorrer. Na mesma ação penal, o TRF condenou ainda outras 3 pessoas, entre elas o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada, e João Augusto Henriques, acusado de ser o operador de propinas do MDB. Eles também estão presos no Paraná. O mesmo TRF absolveu o ex-deputado André Vargas da 2ª condenação pelo juiz Sérgio Moro. Ele foi julgado por crime de lavagem de dinheiro na compra de uma casa em Londrina, no interior do Paraná. Os desembargadores Leandro Paulsen e Vitor Luiz Laus votaram pela absolvição. Apenas o relator dos processos da Operação Lava Jato na Corte, João Pedro Gebran Neto, votou pela manutenção da condenação. Apesar da decisão, André Vargas continuará preso porque teve a primeira condenação de corrupção e lavagem de dinheiro confirmada pelo TRF4 em novembro do ano passado. O ministro Celso de Mello, do Supremo, autorizou a participação da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, numa reunião da Executiva Nacional do partido marcada para hoje, em Brasília. A deputada é investigada pela Operação Registro Espúrio da Polícia Federal, que apura um suposto esquema de venda de registros sindicais dentro do Ministério do Trabalho. Por decisão judicial, ela está proibida de ter contato com outros investigados da operação, que são do mesmo partido. Ao autorizar a participação de Cristiane Brasil na reunião nacional do PTB, o ministro Celso de Mello restringiu a presença dela apenas ao ato coletivo, proibindo a deputada de ter qualquer encontro privado com os líderes da legenda. O ministro também determinou que ela apresente um relatório detalhado da participação no encontro em até 72 horas. A deputada, filha de Roberto Jefferson, é acusada pela polícia de participar de uma quadrilha que atuava dentro do Ministério do Trabalho para conceder e fraudar registros sindicais. Na segunda fase da Operação Registro Espúrio, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e nos escritórios políticos dela. Cristiane Brasil foi nomeada por Michel Temer para o cargo de ministra do Trabalho, mas foi impedida de assumir por decisão da Justiça. No lugar dela, o PTB indicou Elton Iomura, que também foi alvo da mesma operação e foi obrigado a deixar o cargo por determinação do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal diz que Iomura é um fantoche dos caciques do PTB e Cristiane Brasil, a líder da quadrilha que agia no ministério com o aval da cúpula do partido. Segundo o jornal Folha de São Paulo, ao ser afastado do cargo, o ex-ministro do Trabalho resolveu colaborar com a investigação e os advogados dele propuseram à Procuradoria-Geral da República um acordo para entregar voluntariamente informações que ajudem na apuração do esquema. A juíza federal Carolina Moura Lebus negou mais uma vez pedido para que o ex-presidente Lula dê entrevistas na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso. Questionada sobre o fato de alguns presos já terem concedido entrevistas, a juíza disse que elas foram pontuais e não abrem precedente para Lula. O Ministério Público de São Paulo divulgou uma nota hoje criticando o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, por ele ter xingado uma promotora. A ofensa aconteceu depois de Mariana Bernardes Andrade, da Promotoria Criminal do Fórum da Barra Funda, determinar a abertura de um inquérito para apurar suposto crime de injúria racial de Ciro Gomes contra o vereador paulistano Fernando Holliday.
Em junho, Ciro chamou o vereador de Capitãozinho do Mato. Segundo o MP, os termos usados pelo pré-candidato da referência à promotoria são completamente inapropriados. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Bolsonaro tem o PSL e 8 segundos para a campanha na TV e rádio. Bolsonaro queria Augusto Heleno como vice. Heleno traria mais 4 segundos do PRB. Bolsonaro é capitão da reserva, Augusto Heleno, general da reserva. O PRB quer voto para suas bancadas, não um general. Heleno deixará o PRB. Bolsonaro busca ao menos 12 segundos. Eleito terá que buscar votos no Congresso. Congresso que fecharia com um golpe, já disse Bolsonaro um dia. Nesta terça, motoqueiros fecharam a rodovia Regis Bittencourt, exigindo o fechamento dos 3 poderes. Uma nova ditadura militar, como já tivemos no Brasil e América Latina. No Chile, a de Pinochet, assassino e ladrão. Oficialmente, mais de 3 mil assassinatos, 100 mil vítimas de tortura e prisão política. O Supremo agora obriga a família Pinochet a devolver 5 milhões de dólares roubados. Militares lá foram condenados e presos. Condenado com mais 13 oficiais, o general Hernán Ramírez se suicidou. Na Argentina, militares ditadores mataram 30 mil. 500 bebês foram sequestrados, adotados por famílias de militares. Condenações e prisões na Argentina. E Videla, ex-general ditador, morreu na cadeia. Borbadelli, ex-ditador no Uruguai, morreu preso. E no Brasil, 434 assassinatos e desaparecimentos oficialmente registrados e corrupção monumental escondida pela censura da ditadura. Exemplos clássicos de corrupção: Coroa Brastel, emissão de 375 bilhões de cruzeiros em títulos frios, prejuízos para 34 mil aplicadores, 400 milhões de dólares, dólar de 1983. Em 82, Delfim BNH, 6 bilhões de cruzeiros desviados de 3 milhões de cadernetas de poupança. Capeme, pecúlio dirigido por militares, escândalo de 10 milhões de dólares, dólar dos anos 80. Envolvidos 2 coronéis Ari, um general e o Serviço Nacional de Informações, SNI. E assassinado o jornalista Alexandre von Baumgarten. Banco Alice na ditadura Médici, 1 bilhão e 200 milhões de dólares, dólar dos anos 70. Copersucar, 4 bilhões. Usinas nucleares Angra 1 e 2, com corrupção, denunciou a revista alemã Der Spiegel. Denúncias de suborno no governo Geisel envolveram ao menos 6 gigantes multinacionais. Transamazônica, 1971, torraram 1 bilhão de dólares. Rodovia de terra, 4 mil quilômetros, hoje quase intransitável. A ignorância é um problema gravíssimo. Somada à burrice astronômica, é desastre anunciado. Boa noite. Começou hoje oficialmente o recesso parlamentar do Congresso. 7 senadores e 16 deputados vão fazer parte da comissão que fica de plantão até o dia 31 de julho. Entre eles estão 2 parlamentares condenados pela Justiça. Os deputados João Rodrigues, do PSD, e seu suplente Celso Jacob, do MDB, estão autorizados a exercer seus mandatos, mas precisam passar as noites na cadeia. Na semana passada, o Conselho de Ética da Câmara arquivou os 2 processos que poderiam cassar os mandatos de João Rodrigues e Celso Jacob. Terminou hoje a reforma de toda a parte externa do Museu da Língua Portuguesa, fechado desde o incêndio de 2015. O prédio na Estação da Luz, em São Paulo, é patrimônio histórico. O próximo e último passo é a reconstrução interna do museu. Uma estrutura de 4 toneladas içada pelo cabo. A peça de madeira agora cobre o teto na Estação da Luz e foi a última a ser instalada nessa fase de restauro da parte externa do prédio. O trabalho virou atração durante a tarde de hoje no centro de São Paulo. O local está fechado há 2 anos e 7 meses, desde dezembro de 2015, quando um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu da Língua Portuguesa. Um brigadista morreu quando tentava conter as chamas. Quase 70 anos antes, em 1946, um outro incêndio também deixou a estação destruída. O prédio é de 1901
e foi tombado pelos órgãos de proteção ao patrimônio histórico. Por isso, o local mantém as mesmas características de antes. Até as cores usadas na fachada devem ser as mesmas do passado. Mas a segurança precisou ser reforçada. Por exemplo, todo o telhado que está sendo entregue hoje foi feito com madeira vinda da Amazônia, certificada. E a espessura utilizada nessas madeiras garante uma maior segurança do telhado caso haja um outro incêndio. Além de fixação de extintor e sinalização de emergência, a estrutura prevê chuveiros anti-incêndio para evitar novas tragédias. Quando acionados, emitem jatos de água em todas as direções. Aqui dentro, a reforma ainda nem começou, isso só em setembro, e o público vai precisar esperar pelo menos até o final do ano que vem para poder visitar novamente o Museu da Língua Portuguesa. É porque, terminado o trabalho do lado de fora, aí sim começam as obras aqui na parte interna. E depois ainda tem uma outra fase, que é da instalação do museu em si. E a promessa é que a nova versão seja mais tecnológica e que dê mais destaque também aos países que têm o português como língua oficial. O português é a quinta língua mais falada no planeta e falada em 9 países em todos os continentes. Então é uma manutenção do conteúdo, mas ao mesmo tempo uma ampliação. Eu diria que é um museu de ideias e da tecnologia sendo a grande forma de expor. O custo total para reabrir o Museu da Língua Portuguesa está orçado em 65 milhões de reais. Parte do dinheiro vem do seguro e a outra parte de apoiadores. Na segunda-feira que vem vão ser inaugurados 6 postos de recarga de carros elétricos na rodovia Presidente Dutra, que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro. Os postos vão estar distribuídos por 430 quilômetros. O corredor é considerado o maior do tipo na América Latina e o projeto é privado, com custo avaliado em R$1 milhão. Nos primeiros 6 meses de funcionamento, a recarga dos automóveis será gratuita. Mais de 100 itens do acervo pessoal do compositor paulistano Adoniran Barbosa podem ser vistos numa exposição que vai ser aberta ao público na semana que vem, aqui em São Paulo. A mostra retrata a vida e a obra de um dos mais importantes artistas brasileiros. Edifício Altino Arantes, um dos marcos da cidade de São Paulo. 161 metros de altura. Do mirante, no 26º andar, é possível ver toda a capital paulista. Lugar bem apropriado para receber uma exposição sobre outro símbolo paulistano. O público vai mergulhar no universo de João Rubinato, nome de batismo de Adoniran Barbosa. O artista que, nas horas vagas, gostava de fabricar na oficina de casa brinquedos, pequenas obras de arte. Se a gente for avaliar a história dele, ali com menino, filho de imigrante, batalhou e venceu. Né? E virou um ícone, um ícone paulista. A primeira sala, cheia de roupas estendidas em varais, retrata a saudosa maloca e traz um Adoniran jovem, acompanhado pelos pais, ainda moradores de Valinhos, cidade onde o artista nasceu no interior de São Paulo. A viagem do visitante à história do Adoniran Barbosa, compositor, começa aqui nesta sala, caracterizada como uma antiga estação, de onde, às 11 horas da noite, partia o último trem com destino ao Jaçanã. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. O Samba Trem das 11 foi gravado em 1964 pelo grupo Demônios da Garoa e se tornou o maior sucesso de Adoniran Barbosa. Um sucesso tão grande que rendeu a ele este pequeno, mas simbólico troféu, dado ao melhor samba do Carnaval Carioca de 1965. Um samba paulista ganhar o campeonato de melhor samba no 4º centenário do Rio de Janeiro é muito simbólico. A viagem pelo mundo de Adoniran continua nos vagões de trem, transporte que ele adorava, e metrô, que ele mesmo dizia, andou só uma vez e para tirar esta foto aí. Adoniran era um artista de muitos talentos. Atuou no cinema, participou de 14 filmes, na televisão em 4 novelas. Mas a fama ele conquistou no rádio, como ator e humorista. O Adoniran foi um multimídia antes da palavra ter sido inventada, porque conforme as coisas iam acontecendo, o Adoniran era um cara do rádio. Quando surge a televisão, ele dá um jeito de ir para a televisão. Quando tem o cinema, ele vai para lá. Sabe, eu acho que se bobear o Adoniran hoje seria um canal do YouTube deles. Este espaço futurista foi pensado pelos organizadores para representar a São Paulo da Garoa dos anos 50 e 60,
que a Dona Irã Barbosa tanto gostava. O espelho no chão funciona como a primeira camada de água deixada pela garoa, que refletia os prédios, os bares e o dia a dia da metrópole, que o compositor conhecia tão bem. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa, mas você devia ter ponhado um recado na porta. A exposição fica em cartaz no Farol do Santander, no centro de São Paulo, do dia 24 de julho a 30 de dezembro. As visitas podem ser feitas de terça a sábado, das 9 da manhã às 8 da noite. Aos domingos, das 9 da manhã às 6 da tarde. Os ingressos custam R$20. Na Tailândia, os meninos e o técnico do time resgatados numa caverna receberam alta hoje e deram a primeira entrevista. Com perguntas censuradas por um psicólogo, os garotos contaram que não levavam comida com eles durante o passeio e que passaram os 9 dias na caverna bebendo a água que escorria pelas paredes. O técnico disse que todos quiseram entrar na caverna, porque estavam curiosos sobre o lugar e esperavam sair logo, mas a água subiu e eles acabaram ficando presos. Segundo ele, o time não estava tão assustado, porque todos imaginavam que o nível da água baixaria no dia seguinte, o que não aconteceu. Um dos meninos disse que, apesar do medo, ficaram calmos e chegaram a cavar 3 ou 4 metros para encontrar uma saída. Os jovens também prestaram homenagem ao mergulhador que morreu na operação de resgate. A ditadura militar tailandesa organizou e controlou a entrevista para diminuir a curiosidade do público. Agora, eles devem ficar sem contato com a imprensa por 1 mês para garantir a recuperação do trauma. Uma lei tailandesa protege menores de 18 anos da cobertura de meios de comunicação que possa causar danos emocionais e de reputação. A África do Sul fez hoje uma série de homenagens a Nelson Mandela no dia do centenário de seu nascimento. Todos os anos, o Dia de Mandela, criado pela ONU em 2009, pede que as pessoas de todo o mundo atuem, inspirem-se na mudança, façam de cada dia um dia Mandela. Nelson Mandela é considerado um dos maiores heróis da luta dos negros pela igualdade de direitos na África do Sul e no mundo. Foi um dos principais responsáveis pelo fim do regime racista do Apartheid, que durou de 1948 a 1993, ano em que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Graça Machel, mulher do ex-presidente, liderou uma marcha em Joanesburgo até o Tribunal Constitucional, hoje um símbolo do início da democracia na África do Sul, em 1994. O presidente Obama falou para cerca de 200 jovens que participam de um curso de formação de lideranças em Joanesburgo. O ex-presidente americano afirmou que o exemplo da vida de luta de Mandela é uma lembrança de como a liberdade e a democracia são as armas necessárias para lutar contra a desigualdade e a pobreza. A África do Sul, a maior potência industrial da África, é hoje o país mais desigual do mundo, de acordo com o Banco Mundial, por causa da corrupção endêmica que dominou o país. A União Europeia multou o Google em mais de 4 bilhões de euros por violação das regras de livre concorrência. De acordo com o bloco europeu, a multinacional americana de tecnologia abusou de sua posição dominante com o sistema operacional Android para garantir a hegemonia de serviço de busca online. É a maior multa já imposta pelas autoridades antitruste da União Europeia e o Google anunciou que vai recorrer na justiça. Em 2017, o Google foi multado em quase 2 bilhões e 400 milhões de euros por favorecer seu comparador de preços, o Google Shopping, em detrimento da concorrência. A multinacional americana tem sido alvo da Comissão Europeia nos últimos anos, preocupada com o domínio pela empresa das buscas na internet na Europa, onde o Google detém 90% do mercado. Paulistanos tiveram hoje mais um dia quente, ensolarado e muito seco. Isso mesmo, a temperatura chegou aos 28 graus à tarde. Agora à noite já está voltando a esfriar. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. A gigantesca massa de ar seco continua predominando e afastando as chuvas. Como a gente vê no nosso mapa, em toda essa grande área em tons de amarelo e laranja,
O sol brilha forte e o tempo fica firme amanhã. A chuva só é esperada ainda para o norte do Brasil e para o leste do Nordeste. E as temperaturas continuam altas em todo o Brasil. Em Cuiabá, máxima na casa dos 36 graus, com muito sol e céu azul, assim como no Rio, onde os termômetros ficam em torno dos 34 graus da tarde. Em Brasília, dia também aberto, com máxima de 27 e faz 27 graus também em Salvador, mas por lá pode chover a qualquer hora. Para São Paulo, seguimos sem mudanças no tempo. Em todas as regiões do estado, o ar seco continua afastando as chuvas e as temperaturas disparando à tarde, até ultrapassando a marca dos 30 graus em várias cidades do interior. Chega a fazer 31 em Ribeirão Preto e também em São José do Rio Preto. No litoral, um pouco mais fresquinho, faz 28 graus em Santos e 27 em Caraguatatuba. Para a capital ainda não há previsão de chuvas e o calor continua, viu? Só no domingo que deve voltar a fazer um friozinho leve por aqui. Nessa madrugada teremos mínima de 13 e máxima amanhã à tarde na casa dos 28 graus. Aí na sexta-feira a máxima vai aos 29 e no sábado os termômetros devem ficar entre 16 e 28 graus. Foi lançado este mês o livro Traços e Cores, comemorando os 50 anos da carreira de um dos mais importantes artistas gráficos do Brasil, Elifas Andreato. Nossa equipe foi até a casa dele, no interior de São Paulo, conhecer as histórias eternizadas por ele. Ele tem tantas histórias, começa falando da casa em Ibiúna, que desenhou há 20 anos, depois dos quadros que produziu. Isso aqui é um saco de farinha e isso tudo aqui é tinta óleo de parede. Do primeiro quadro, ainda quando era adolescente, estava sendo alfabetizado, aos desenhos já famosos que fizeram a cabeça de muitos artistas. Vinícius de Moraes, Toquinho, Chico Buarque, Elis Regina, Paulinho da Viola, Criolo. Eu fui me juntando com o que havia de melhor da minha geração. Na música, no teatro, na literatura, no jornalismo. E eu tornei o desenhista que não aceitava a ideia dos outros. Eu preciso ler, assim como eu preciso ouvir o disco, eu preciso ler o livro, cara. Autodidata, não fez faculdade, nem curso de desenho. É reconhecido como um dos maiores artistas gráficos do país. O autor de imagens emblemáticas que desafiou inclusive os militares nos anos de chumbo. Corri muito risco, tomei algumas pancadas, muitas vezes fomos detidos. Quando eu fiz o livro negro da ditadura militar, eu fui perseguido e só não fui assassinado porque não fui para minha casa, eu tinha acabado de casar, fui para a casa da minha mãe, quando eles estavam me seguindo, eles não conseguiram me pegar. É das memórias dessa época que Elifas fez o quadro 25 de outubro. Homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, torturado e morto em 1975 dentro da prisão. A versão dos militares era de que Vlado tinha se enforcado com um cinto. Elifas também produziu a escultura Vlado Vitorioso, encomendada pelas Nações Unidas, e o troféu do Prêmio de Jornalismo Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. No ateliê é onde Elifas silencia. São 12 horas por dia entre lápis, tintas e papéis na angústia do nascimento de novas imagens. É um milagre. Eu sempre digo que é um abismo, né? Porque você se joga nele, atrás de alguma coisa. Traços e Cores, 50 anos de carreira e aqui na capa o desenho do menino Elifas Andreato. E começa assim. Somos aquilo que lembramos. E aqui, mais de 400 páginas com lembranças desse período. Um pouquinho de tudo que ele fez, desde as capas de discos e livros, dos cartazes de teatro, da época de guerrilheiro, da arte na ditadura militar. E um jeito de passar a limpo até aqui tudo que ele fez, para agora começar uma fase diferente. Eu quero me dedicar daqui para frente a projetos infantis. Pode parecer repetitivo, mas não há outra saída para a nação que não seja a educação. Visionário incorrigível, como ele mesmo se define, Elifas Andreato trabalha para pagar as contas, mas na mesma filosofia que o trouxe até aqui. Quando eu não posso com argumentos, eu posso com a minha arte. Eu fiz a minha vida assim. E nunca troquei nada
pelo melhor preço. Eu não seria tão feliz como eu sou. Eu tenho dificuldade financeira, mas e daí? Tão imprevisível chega e logo sai. Vive provocando sobressaltos no meu coração. Ministra Rosa Weber, que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral durante o recesso, negou hoje liminarmente um pedido para declarar Lula inelegível. A petição foi feita na sexta-feira passada por integrantes do Movimento Brasil Livre. Nesse pedido, eles argumentaram que o petista não pode pedir registro de candidatura. A ministra disse que o pedido não poderia sequer ser analisado, porque Lula não é oficialmente candidato e, por isso, decidiu extinguir o processo sem julgar o mérito. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a corrida eleitoral para a escolha de 2 senadores de São Paulo. Entrevisto Daniel Cara, educador e cientista político, licenciado da Coordenação Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e é pré-candidato ao Senado pelo PSOL. Obrigada por estar conosco. Boa noite a todos. Bom, Daniel, por que é que você decidiu a sua atuação e empunhando essa bandeira pela educação no Brasil, educação para todos e direitos e correções, né, na formatação do sistema educacional do Brasil, sempre teve muito destaque. O que é que eu fiz? Fez com que agora você deixasse a coordenação geral da campanha nacional pelo direito à educação para concorrer ao Senado por São Paulo? Bom, em primeiro lugar, eu conheço o Senado Federal e o Congresso Nacional como a palma da minha mão. Eu tive 12 anos de atuação no Congresso Nacional, pressionando para que houvessem leis positivas para a área de educação. O que acontece é que a partir de 2016, especialmente com a emenda constitucional 95, agora aprovada, na época era a PEC do fim do mundo, a PEC das desigualdades, eu estive na Organização das Nações Unidas e conversando com o Gordon Brown, até tem uma matéria da Agência Brasil sobre isso, ele também estava estarrecido pela decisão de que por 20 anos o Brasil não vai investir um centavo a mais em saúde, educação, assistência social, cultura, vindo de recurso do governo federal, que é de fato quem tem recurso. Então a decisão foi começar a pensar em não só fazer parte do jogo político através da sociedade civil, mas entrar no Congresso Nacional com todo o conhecimento que eu tenho da casa, capacidade de negociação e tentar fazer com que educação, ciência, tecnologia seja uma preocupação central no Brasil e que seja de fato uma matéria que chame a atenção de todos. Quer dizer, através de uma representação institucional. Exato. A sociedade civil tem uma representação institucional, mas não participa do governo. Então, a gente, de fato, tem uma atuação bastante vitoriosa. Só que, nesse momento, é preciso renovar a política brasileira e renovar com experiência de quem conhece o Congresso Nacional. Essa que é a ideia da minha participação nesse processo eleitoral, caso seja confirmado na convenção partidária. Eu vi na sua página no Facebook uma referência à sua candidatura em que destaquei aqui, mudam os espaços, não mudam os sonhos, o projeto permanece. Bom, então eu quero saber, qual é o seu sonho para a educação no Brasil? Meu sonho é que toda criança, adolescente, jovem e adulto, porque infelizmente nós temos quase 13 milhões de analfabetos adultos, jovens e adultos no Brasil, tenham de fato o direito à educação garantido e a educação tem que ser tratada como um mecanismo fundamental para o combate às desigualdades nacionais. O que acontece é que hoje a educação no Brasil ela reproduz desigualdades. Infelizmente, a aprendizagem dos estudantes não acontece nas escolas públicas, as condições das escolas públicas são péssimas. A gente tem um estudo que é o custo aluno qualidade inicial, só 0,6% das escolas brasileiras têm condições de fato garantir que os professores possam ensinar e os estudantes possam aprender. Então tem que mudar essa realidade, existe recurso para isso, o orçamento da União hoje, de 2018, é de 3,57 trilhões de reais e a gente precisa só de 1% desse orçamento para garantir que todas as escolas públicas brasileiras tenham qualidade. Então é preciso colocar essa questão em jogo. Agora, é interessante você falar das escolas públicas brasileiras. Então, tanto as escolas públicas como as escolas privadas, elas têm diferentes níveis de qualidade. Sim. Então, quando você fala, é preciso fazer com que a escola pública tenha qualidade, ela contemple aquelas
os pré-requisitos básicos para eficiência e etc. Você acredita ser possível que no Brasil haja uma uniformização da qualidade da escola pública, considerando o país ser tão desigual e a disparidade de padrões que a gente vê por aí? Eu acredito. O Brasil é um país federativo e quem tem a função de garantir esse equilíbrio dentro do país é o governo federal, que é quem de fato arrecada no Brasil. A cada R$1 arrecadado no Brasil, o governo federal fica com 57 centavos. E o Pacto Federativo, Maria Lídia, ele não é debatido no Brasil. O Senado Federal, inclusive, é a Casa Federativa. E eu tive recentemente no Senado, numa audiência pública, pergunto para os senadores atuais qual é o orçamento da União e eles não sabem responder. Então, existe um caminho concreto. Todos os países que tiveram sucesso educacional percorreram esse caminho. É preciso investir adequadamente em educação, colocar o professor no centro da agenda pública, então ele tem que ser o principal profissional do país, o profissional mais valorizado do país, e é preciso ter uma boa política curricular. Infelizmente, a gente não teve isso desde a Constituição Federal de 88. Bom, agora... Então, você é um idealista, nós já falamos assim, que desde que eu tomei conhecimento do seu nome, é empunhando essa bandeira pela educação no país, e o seu histórico é de atuação intensa e densa, né, nessa luta. Agora, considerando esse seu objetivo de conseguir os milhões de votos necessários para ser eleito senador de São Paulo, o seu partido, ele oferece uma condição que não é tão favorável para que você se torne conhecido e conquiste os votos necessários. Pouco tempo na TV, pouco recurso para campanha. Como é que você vai driblar essas barreiras? Bom, primeiro, nós temos um partido que tem uma militância extremamente aguerrida. Segundo, que é um partido que tem uma atuação no Congresso Nacional que é a mais reconhecida. O pessoal tem uma bancada de 6 deputados na Câmara dos Deputados que fazem toda a diferença no debate congressual. A ideia agora é contar com militância, contar com as pessoas, fazer uma campanha que enfatize as pessoas e não o dinheiro. Aliás, essa é uma questão importante, né? Os outros candidatos têm dinheiro, nós temos as pessoas e a ideia é colocar as pessoas no centro do debate. Educação é acreditar nas pessoas, eu sou um educador, então eu quero acreditar na minha militância, trazer mais gente para esse grupo de mobilização para fazer com que esse sonho de ser senador por São Paulo se realize. Bom, na Câmara Federal, a oposição conseguiu adiar a votação daquele projeto tão polêmico, Escola Sem Partido. No seu entender, esse adiamento é oportuno, foi bom ou deveria já ter um enfrentamento, ampliar o debate, mesmo, principalmente sendo esse ano eleitoral, né? Para que o eleitor também acorde para esse problema. O Brasil ganhou com esse adiamento do projeto Escola Sem Partido? O Brasil ganhou. O projeto, na realidade, ele quer uma escola sem educação. Educação é apropriação de cultura. Para ter uma apropriação de cultura plena, você tem que ter dentro de uma escola todas as matrizes do conhecimento, todos os debates possíveis que, de fato, vão formar os estudantes. Nesse sentido, Escola Sem Partido é um projeto extremamente preocupante. A Organização das Nações Unidas, inclusive o ano passado, por iniciativa nossa, questionou o Brasil sobre Escola Sem Partido, porque considera um projeto contraproducente. Foi um questionamento, inclusive, liderado pela relatora para o Direito Humano à Educação, que é minha amiga, a Bolly Berry. E a realidade é que esse projeto, ele tramitando agora, ele serviria só para alimentar bases eleitorais de setores que são ultraconservadores e querem que a escola seja uma reprodutora das desigualdades, que a escola não debata as desigualdades brasileiras. A escola que defende o Brasil como ele é hoje, que é um país desigual, injusto, é a escola do Escola Sem Partido. A gente quer uma escola transformadora, uma escola baseada nos grandes pensadores da educação, das ciências humanas e das ciências exatas. Muito obrigada, Daniel, por sua entrevista. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Boa noite. Boa noite. Gamberini. O BNDES confirmou para o próximo dia 26 de julho o primeiro dos 2 leilões para privatizar 5 distribuidoras administradas pela Eletrobras. A primeira empresa atende consumidores no Piauí. No dia 30 de agosto vão ser oferecidas companhias que operam em Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia.
A venda da empresa que atende Alagoas está suspensa por liminar do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o governo conseguiu derrubar a liminar obtida pela Associação dos Empregados da Eletrobras, que impedia a privatização das outras empresas. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Delação incrimina a empresa de filhos de José Yunes, velho amigo de ex-assessor de Temer. A Dirassad relata mais de R$1 milhão repassados por meio de contratos fraudulentos. A Odebrecht fecha acordo na Justiça em ação que investiga Gilberto Kassab. O ministro é suspeito de improbidade no período em que foi prefeito de São Paulo. União Europeia aplica multa recorde de $5 bilhões ao Google. A empresa é acusada de violar as regras da livre concorrência com o sistema Android. Na Tailândia, adolescentes contam como foi o drama na caverna inundada. Depois de ter alta, eles falaram da fome e do medo nos 9 dias em que ficaram isolados. Um viaduto ao lado da Marginal Pinheiro simboliza o descaso com os paulistanos. Um ano depois, placas soltas e quebradas continuam colocando pedestres em risco. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você. Até lá. Neste domingo 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista Guilherme Boulos, pré-candidato à presidência da República pelo PSOL.